Pronto, obrigada, Vi. E aí, então, gente, para a gente começar, hoje a nossa sessão de psico-oncologia vai ser em parceria com a LAU, que é a Liga Acadêmica de Oncologia. E da parte da LAP, nós estamos trazendo a convidada, a Lucia Quintana, que é psicóloga especialista em oncologia. E da parte da LAU, a gente vai contar com a ligante Milena Duarte, estudante de medicina do 8º semestre. Então, sejam bem-vindas. A LAP agradece muito a parceria, a presença de vocês e passo a palavra a vocês. Ótima sessão, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente vai estar ligado no chat. Ligam os microfones, participem e aproveitem. Olá, tudo bem? Bom, eu nunca participei dessas sessões de vocês, então não sei como é que funciona normalmente. Eu prefiro coisas mais dialogadas, mas se não der, tudo bem. A gente deixa a pergunta lá para o final mesmo, tá? Eu trouxe uma apresentação, né? Está sendo muito extensa para a Milena também poder conversar e depois dialogarmos ao mesmo tempo. Certo, deixa eu ver aqui. Como que eu faço para compartilhar para vocês? Rapidinho. Tá conseguindo? Botando ali no share screen. Por algum motivo não apareceu uma imagem, mas vou fazer diferente. Pronto, vou botar em PDF mesmo, tá? Uhum. A melhor forma de apresentar, mas é o possível, certo? Então, galera, prazer, como já me apresentaram, meu nome é Rocio. Eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia hospitalar, oncologia com residência. Atualmente estou fazendo mestrado em saúde coletiva. E para os colegas da psicologia, também sou especializada em terapia sistêmica. E atualmente também fazendo terapia sistêmica também, mas de crianças e adolescentes. Tá? Eu atuo nessa área da psico-oncologia, da oncologia como um todo, desde que, sei lá, desde o início que eu comecei a estagiar para valer no 6º, 7º semestre de psicologia e não parei até hoje, né? Já são 6, 7 anos de formada, né? Então, é o que eu faço, psico-oncologia desde sempre, né? Então, vamos lá. Esqueci de falar que eu trabalho na Aristide Maltês, né? Atualmente na oncopediatria. Então, a turma da Liga de Psiquiatria me convidou, né, para falar sobre psico-oncologia. Talvez esse início de oncologia seja bem óbvio, talvez, né? Mas é preciso falar sobre o que acontece com o câncer, né? Não vou falar em termos técnicos nem médicos, mas o que ainda acontece com as pessoas quando vem um câncer, quando são acometidas por um câncer, né? Então, lamentavelmente, podemos dizer que ainda hoje o câncer ainda é um diagnóstico estigmatizante. Por mais que já tenhamos muitos tratamentos diversos, né? A quimioterapia, que todo mundo conhece, de alguma forma, radioterapia, diversos exames de diagnóstico para conseguir chegarmos a essa identificação mais específica do tipo de câncer, ainda assim, na nossa sociedade, continua sendo um diagnóstico que traz a noção de morte, né? Claro que já temos cura para diversos tipos, mas, gente, são mais de 200 tipos de câncer, então isso para a sociedade é muito difícil de entender. E até para os médicos ainda é difícil de entender essas especificidades todas, por isso que nunca se para de estudar,
né? Para irmos cada vez mais, a categoria médica e nós, como equipe de apoio, procurando formas de contribuir para o cuidado com esses pacientes. Outro aspecto que ainda traz esse estigma é que o tratamento parece que nunca acaba, de alguma forma, para muita gente. Até por políticas públicas, é considerado como um adoecimento crônico, né? Porque apesar de algumas pessoas terem cura, ainda assim a cura tem que ter muitos controles por até mínimo 5 anos com o paciente. Então, para esses pacientes reviver tudo o que foi acontecendo no decorrer do tratamento, ainda após a cura, ter que pensar nisso, provavelmente ter algum efeito colateral ainda depois da cura, sobre em relação ao tratamento, né? Esse é outro aspecto. Os tratamentos que já mencionei de forma muito pontual trazem diversos efeitos colaterais, tanto a curto, a médio e longo prazo, né? Tem alguns efeitos que a gente nem tem ainda muita noção, especialmente os de longo prazo, tá? Mas também eu não vou adentrar nisso, mas vômitos, alopécia, né? Alguns cognitivos, alguns ficam com algumas dificuldades de memória. São todos aspectos que já são muito pesquisados e que a gente sabe que os pacientes podem chegar a ter. E que, como que alguém não é afetado minimamente por tudo isso que vai acontecendo, né? Por outro lado, ainda que tenhamos tantos tratamentos e formas de diagnóstico, entre os países como um todo, e até no mesmo país, vemos muita diferença nos serviços, na forma de atenção, o que também influencia em como que a gente vê o câncer. Talvez no serviço de atenção particular, talvez não, a gente tem mais, por exemplo, quimioterápicos, para a gente dar, para os médicos ofertarem presentes. Já no sistema SUS a gente não tem todos esses quimioterápicos. Isso já faz diferença, né? Se é um câncer que pode ter mais tratamento, um serviço tem e outro não tem. Então, como que fica isso na cabeça dessa pessoa que está sendo acometida por essa doença? Esse é um dos aspectos. E aqui um exemplo até que me chegou essa semana no grupo da Oncopediatria. É uma notícia de 21 de agosto, agora, que a taxa de morte por câncer infantil no Brasil é 2 vezes a dos Estados Unidos. Imagine, teoricamente não, né? Mas o câncer infantil tem uma taxa de cura mais alta. Sempre se fala em 70% para cima, enfim. Só que a realidade do Brasil não é essa e não tem muitas pesquisas sobre isso. O próprio INCA coloca no site deles essa taxa de 70% de cura, mas quando as condições estão, quando há os tratamentos no momento certo e um acompanhamento sistemático, coisa que aqui no Brasil a gente não tem especificamente para todo mundo, né? Até chegar no diagnóstico, nossos pacientes, principalmente do SUS, demoram para chegar até isso. E na pediatria também acontece. Então, é uma realidade de países em desenvolvimento ainda. A gente tem muito pela frente, né? Que fazer ainda. E, bom, no segundo ponto, trago as mudanças na dinâmica dos pacientes e familiares. Diante de tudo isso que eu falei, certamente a vida desse paciente muda. Tanto no físico, seja pelos efeitos colaterais dos tratamentos, pelo câncer que traz modificações no corpo, perda de peso, se for, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço, já é evidente a mudança, né? A olho nu, então traz muitas repercussões emocionais para essas pessoas.
Aí traz as questões psicológicas. Gente, é tão grande o número de repercussões psicológicas que é difícil contabilizar, mas claro que traz transtornos de ansiedade em diversos pacientes. Não trouxe hoje taxas específicas, tá? Só citar exemplos mais da experiência. Depressão, a gente vê muito, né? Não necessariamente algo crônico, mas pelo menos no início diagnóstico a gente percebe isso em diversos pacientes adultos, principalmente. Né? Traz mudança de cunho social, diga-se, independente do status econômico. Provavelmente o paciente vai ter que sair da rotina que ele estava vivenciando antes para fazer os tratamentos, que são tratamentos constantes. Né? Quimioterapia a cada 21 dias, toda semana, radioterapia por 20 dias seguidos, por exemplo. Então, tudo é muito intenso, o tratamento é intenso, né? E por bastante tempo, dependendo do tipo de câncer. Pode durar anos, pode ser algo crônico mesmo, e ele ter que viver em tratamento a vida que ele tiver, né? Então, tem mudanças de cunho sexual, certamente, que eu não vou falar nada sobre isso, porque Milena vai trazer. Bom, no trabalho, claro que a maioria acaba saindo do trabalho ou adaptando, dependendo do tipo de profissão, né? Na realidade, SUS, a maioria sai do trabalho realmente. Tá? Não é possível manter as duas coisas. A maioria não consegue. Então, traz também problemas econômicos. Né? E por aí vai. Imagina quantas coisas estão acontecendo. E, por exemplo, aqui, que eu trouxe uma imagem de uma família com bebê pequeno. Já tive muitas pacientes de 30 e poucos anos que estavam com um bebê pequeno na hora de ter o diagnóstico. Como que é ser mãe, estar em tratamento e não conseguir necessariamente cuidar do filho o tempo todo? Que repercussões traz na família inteira isso? Né? Ou ficar longe da família, como, por exemplo, essa senhora que está com um tablet, eu acredito. Que bom que ela tem esse recurso, mas muitos pacientes têm que sair da cidade deles para poder ir até o tratamento. Então, é mais uma repercussão. Uma terceira perspectiva, agora pensando em tudo isso que eu falei, o câncer não é fácil, né? Nem um pouco. Tem muitas complexidades e muitas repercussões, então é extremamente fundamental entender o cuidado de um paciente com câncer de forma integral. Tá? Já sair do modelo biomédico clássico de entender o adoecimento e pensar no paciente, não pensar no câncer especificamente, mas no todo, em como é que o câncer está influenciando a vida dele. Né? Já entramos no modelo biopsicossócio-espiritual. Né? E pensar em que a gente tem que cuidar desse ser completo durante toda a trajetória do adoecimento. Não é só que a psicologia vai entrar só no início, só no meio, só quando tiver uma emergência. Ou até o fisioterapeuta, não estou falando que é só psicologia nesse sentido. Né? Todos nós, como equipe multiprofissional ou interprofissional, de uma forma ideal, cuidar desse paciente durante toda a trajetória. Ou pelo menos estar disponível, né? Porque nem sempre o paciente, ainda que pareça ter demanda, ele tem abertura para cada serviço que pode ser ofertado. Então, que ele saiba que pode contar com um suporte psicológico, com um suporte de fisioterapia, enfim, durante o tempo todo, até se o paciente vier a chegar no estágio de cuidados paliativos exclusivo, por exemplo.
Tudo pensando em que, independente de qual for o fechamento do quadro ou do prognóstico, pensar sempre na qualidade de vida do paciente. E é nisso que a psico-oncologia se foca o tempo inteiro. E por isso nasce a psico-oncologia, pensando na qualidade de vida do paciente. Então, com isso, trago uma linha de tempo de como é que chegou a psico-oncologia nessa história da oncologia em si. Lá para os anos 70, enfim, os hospitais não tinham psicólogos direito, nem psiquiatras realmente. Eles eram chamados para coisas muito pontuais. Estou falando hospitais gerais, né? E uma das nossas, não é uma das, é a pioneira da psico-oncologia, a psiquiatra Jimmy Holland, ela falou essa frase que eu vou falar agora numa entrevista que ela fez alguns anos antes de falecer. Ela faleceu com 89 anos. Tá? E ela falou que quando ela chegou no Memorial Sloan Kettering, que é um hospital de renome absurdo no mundo, que é um hospital de câncer, ela comentou que a filosofia quando ela chegou era: se falamos que eles têm câncer, eles vão perder a esperança. Logo, não falamos. Então, os médicos tinham essa filosofia. Todo mundo que trabalhava nos hospitais tinha uma filosofia desse jeito. Né? Não vamos falar nem sobre o câncer em si. Não vamos deixar tristes, senão vão ficar tristes. Vamos falar em positividade. Era algo que Holland até não gostava mesmo. Tem outra entrevista que ela traz isso. Que essa filosofia do positivismo, digamos, para ela era devastadora, porque com todos esses fatores que eu trouxe anteriormente, como que a gente ia observar só positivo dentro disso tudo? Era importante valorizar, na verdade, identificar e reconhecer o sofrimento nisso, em todo o processo de adoecimento, não para focar só na tristeza, mas para ter uma via de espaço para falar sobre aquilo, para poder tratar daquilo. Né? Isso também é terapêutico e traz saúde mental, sim. Né? E foi só em 1977 que Jimmy Holland foi a primeira cadeira mesmo do serviço de psiquiatria de lá, desse hospital. E foi uma das primeiras mulheres, realmente, até esse lugar, inclusive. Né? E começou a fazer um trabalho incrível. E aí que começou a psico-oncologia em si, né? De modo até multiprofissional, pensando que todo mundo tem que olhar para esse subjetivo do paciente, de diversas formas, tá? Já chegou no Brasil a psico-oncologia lá para os anos 80, já para 90, na verdade. E em 89 teve o primeiro encontro brasileiro de psico-oncologia. Aí é quando os oncologistas aqui perceberam, não, a gente precisa incorporar saúde mental mesmo nos tratamentos e tudo mais. E eu coloquei aqui embaixo que, coincidentemente, mas não é uma coincidência, o serviço de psicologia do hospital que eu trabalho, o X de Maltês, se formou. Então, meio não, fazemos parte da história da psico-oncologia de fato. Até talvez do mundo e do Brasil, com certeza mesmo. Né? Tanto que depois dos anos 90 se fizeram as duas, acho que os dois encontros posteriores sobre psico-oncologia foram feitos em Recife e outro aqui, e que foi organizado entre muitas pessoas, inclusive a coordenadora na época, a Dorothy Maltês. Né? Bom, e na atualidade, a psico-oncologia é falada por muitos lugares, muitos mesmo, especialmente agora. Tem curso de pós-graduação, tem residência, como eu fiz, mas não necessariamente tem outras instâncias universitárias
tem serviços especializados de diversas formas, tanto internação, ambulatorial, enfim, é algo amplamente divulgado, realmente. Tem algum microfone por aí. E, bom, também tem políticas públicas que respaldam a gente, a prática da psicologia em si. Equipe mínima de uma equipe de oncologia pela portaria, que eu não estou me lembrando agora, vou ficar devendo a vocês, mas que fala sobre a equipe mínima de um serviço de oncologia, traz psicologia clínica, obrigatoriamente. Lamentavelmente, traz psiquiatria como algo complementar, o que para mim é uma pena, porque deveria ser obrigatório, e a gente tem dificuldade mesmo em ter um psiquiatra nas equipes, né? Não está por lei, então nem todo hospital, na verdade quase nenhum, tem incorporado para a equipe de oncologia um psiquiatra mais focado nisso. Né? E a psiconcologia, o que ela faz, de alguma forma? O objetivo é reduzir as repercussões emocionais do paciente e familiares durante o processo de adoecimento. E como? De que jeito se reduz essas repercussões? Jimmy Holland trouxe que o que ela queria medir, que queria perceber na época, era ver o impacto do câncer na função psicológica do paciente, na sua família e nos profissionais de saúde também. Ela percebeu que essa triagem era importantíssima para poder cuidar do paciente, perceber a família dentro do cuidado. E ela quis medir e fez para valer isso. Ela quis medir o papel que as variáveis e comportamentais podem ter no risco de câncer e na sobrevivência desse. Não no sentido causal, né? Não mesmo de pensar que alguém depressivo acaba desenvolvendo câncer. Pelo amor de Deus, não. Mas de uma forma multifatorial. Como é que acaba influenciando no tratamento, isso já está constatado, né? Que pacientes que estão com algum transtorno psiquiátrico mais importante acabam claramente desestimulados, acabam perdendo parte do tratamento, por exemplo, às vezes a imunidade baixa também. Então, tem sim associações. É importante a gente cuidar da saúde mental dos pacientes com câncer. Né? E continuando para o que a própria Holland fez, ela fez, gente, até ela falecer, realmente ela continua estudando. Ela fez diversos estudos psicométricos em relação à ansiedade, tipos de câncer, percebeu também os impactos dependendo do tipo de câncer, né, que influencia, né, é simbólico do nosso corpo, cada corpo é simbólico, tem algum simbolismo, então isso também influencia. Ela criou o termômetro de estresse, que é uma ferramenta para perceber o nível de estresse na pessoa com câncer, que é validado quase que no mundo todo. No Brasil também foi validado em Brasília, já tem alguns anos. E algumas clínicas usam, tá? Eu já usei, pessoalmente, eu já usei numa clínica que eu já trabalhei. E tanto é que ela batalhou para que o estresse fosse considerado mais um dos sinais vitais de uma pessoa. Tipo, medir pressão, medir temperatura, medir de estresse também. Pensar que isso é fundamental para o tratamento do paciente. Tá? E, bom, também trouxe vários grupos terapêuticos, pensar que no coletivo as pessoas conseguem falar sobre si e se cuidarem mutuamente. Ela fez grupos de todo tipo que foram replicados, triplicados e modificados por diversos psicólogos, psiquiatras, serviços sociais no mundo todo. Claro que psicoterapia também faz parte de um tratamento em psico-oncologia, quando é um psicólogo, por exemplo, ou um terapeuta credenciado isso,
né? Psicoterapia, temos milhões de tipos e de abordagens, dependendo também do espaço, a modalidade muda, né? Por exemplo, eu estando num ambulatório que eu sei que o paciente está por pouco tempo, provavelmente eu vou utilizar a psicoterapia breve. Também uma terapia mais estratégica quando se trata de um paciente internado, e, enfim, tem diversos formatos que a gente vai aprendendo com o tempo para cuidar tanto do paciente quanto da família, né? Pessoalmente, a terapia sistêmica me ajuda muito para atender paciente e família juntos ao mesmo tempo, né? É muito útil para mim, né? E também terapias integrativas, né? E que temos aqui em Salvador, nos hospitais, que tem voluntários para fazer reiki, tem outros que têm acupuntura, dança circular, tem mais na atenção privada, mas também tem alguns na atenção pública. Também pensando no cuidado em saúde integral, inclusive mental, do paciente. No Brasil, a psico-oncologia foi definida desta forma que eu vou falar agora, tá? Como uma junção em psicologia da saúde e oncologia, tendo 3 pontos principais. O primeiro, assistência ao paciente oncológico, sua família e profissionais de saúde envolvidos com a prevenção, tratamento, reabilitação e fase terminal da doença. Como eu falei, a trajetória toda, né? Ponto 2. Na pesquisa, um ponto muito importante, e no estudo de variáveis psicológicas e sociais relevantes para a compreensão da incidência, da recuperação e do tempo de sobrevida após diagnóstico de câncer. Na minha opinião, acho que a gente precisa fortalecer mais isso aqui no Brasil. Sinto que falta mais disso. Até faço um chamado a vocês, estudantes, nesse sentido. E na organização de serviços oncológicos, que visem o atendimento integral ao paciente, enfatizando de modo especial a formação e o aprimoramento dos profissionais de saúde envolvidos nas diferentes etapas do tratamento. Ou seja, a psico-oncologia ajuda até na organização do serviço. Por quê? Pensar na saúde mental do paciente não vai só na psicoterapia, vai desde o ponto em que o paciente entra no hospital, entra na clínica, quando é recebido pelo recepcionista e ele tem que ser, provavelmente, espera-se, acolhedor à situação do paciente. Isso já é um ponto de saúde mental, de psico-oncologia. Então, se pensa que psico-oncologia tem que permear todos os profissionais. Por isso é uma prática multiprofissional. Todas as especialidades médicas, na hora de conversar com o paciente, estarmos atentos à subjetividade dele. Não quer dizer que a gente vai fazer psicoterapia, não é substituir o psicólogo, é pensar de forma empática, de escutar, poxa, isso aqui parece que ele realmente está muito triste com a situação. Vou discutir o caso com a psicóloga e com o físio, que talvez, estou botando um exemplo, o paciente acabou de perder a sensibilidade das pernas, por exemplo, que acontece em diversos momentos em alguns pacientes. Como que eu não vou pensar na subjetividade, no adoecimento, no sofrimento psíquico, de uma forma isolada? Não tem que ser em conjunto, né? Então, aí tá junto a psicologia, a enfermagem, a física, a nutri, serviço social. Eu chamo o pessoal da limpeza, todo mundo, na verdade. Discussões em equipe, estudos de casos. O trabalho em equipe é fundamental. Como eu falo, é acolhimento e a psicoeducação, de escutar o paciente antes de falar algo sobre o tratamento, por exemplo. De saber o que ele sabe, o que ele não sabe. Isso também é prática de psico-oncologia. Tá? Deixa eu falar de que forma falar para ele também. Será que ele vai entender a palavra que eu vou falar? Enfim. Eu não quero me estender muito mais.
vou contar nada da minha experiência, só um pouquinho mesmo. Como eu falei, a teoria é importante, mas a prática realmente faz toda a diferença. Eu sempre faço as duas coisas ao mesmo tempo. Desde que eu entrei em oncologia, desde o 7º semestre da psicologia, que eu estou praticando e estudando. Por isso que já sei lá o que eu vou fazer com esses títulos. Mas ainda não importam, na verdade. Eles são a serviço da prática. Né? Eu estudo porque eu sei que dá frutos na prática, que deixa esse paciente pequenininho que eu botei na imagem, traz ele uma felicidade, por exemplo, nesse momento. Essa foto até foi uma selfie que ele tirou, não sei como ficou tão bonito, mas foi muito divertido. Tem momentos de dificuldades também, com certeza. Momentos atrás, esse pacientinho que ele tem 2 anos, ele estava chorando no ar, tipo, pela aplicação de na verdade, estavam procurando um acesso nele, não estavam conseguindo. Então, como é a sensibilidade da enfermeira que percebeu que ele não estava conseguindo ficar tranquilo, de me chamar, da gente pensar junto como fazer o trabalho. Tudo isso são práticas de psico-oncologia, né? E na parte de baixo, uma imagem lá no final da minha residência. Eu terminei lá no Santa Isabel, com a equipe de misturada entre oncologia e cuidados paliativos. Mas a maior parte dos pacientes era de oncologia. E a gente conseguiu um ônibus para conseguir levar os pacientes de longa permanência, de quase 1 ano ou mais, no Farol da Barra. E foi uma experiência incrível. E eu espero que continue se repetindo por lá. Nem sempre a gente consegue que o paciente saia, mas a gente tenta, né? Sempre com um olhinho, na verdade, com todos os olhos, do paciente como um todo. Né? E é isso, galera. Também, só vou mostrar para vocês que eu acabei não trazendo nada de psiquiatria, mas só para que vocês saibam que a Jimmy Holland, por ser psiquiatra também, já traz nos anos 90 esse livro gigante, o Handbook of Psychology, que traz até dados sobre câncer e suicídio, câncer e alguns dados sobre transtornos de ansiedade, psiquiátricos. Ela já nos anos 90 ela já estava percebendo, já estava fazendo pesquisas a respeito. E eu sinto que deu uma parada assim no mundo em relação a essa procura. Então, de novo, chamado. Vamos pesquisar mais. E uma bíblia da psico-oncologia no Brasil, os temas em psico-oncologia. É gigante, porque eu falo que é bíblia. E todo mundo usa. É bem introdutório, mas também ajuda. Tá? É de 2012, eu acho. Não sei, não lembro direito. Mas esses são meus companheiros antigos. E claro que tem muitos outros livros mais novos por aí. Né? É isso. Muito obrigada, Rocio. A apresentação foi ótima, adorei você compartilhar a sua experiência com a gente. Agora deixa eu espelhar a minha apresentação. E eu vou complementar o que Rocio trouxe. E, Rocio, pelo amor de Deus, que tiver que você quiser acrescentar na minha apresentação, com certeza você tem mais vivência do que eu, né, de experiência. Vai ser ótimo, não se preocupe. Tá aparecendo para vocês, gente? Tá, amiga. Assim. Prontinho? Gente, já falo para vocês que minha internet não tá das melhores, já deu umas caídas, mas eu coloquei aqui meu celular do lado, então qualquer coisa tem um plano B. Mas enfim, como o Ju falou, meu nome é Milena, eu sou estudante de medicina do 8º semestre, estou aqui representando a LAU, a Liga de Oncologia, e vou dar continuidade, né, à sessão que Rócio começou falando sobre a psico-oncologia.
E eu vou trazer, em especial, sobre o câncer de mama, né? Eu vou trazer o impacto do câncer de mama na qualidade de vida dessa paciente. Primeiramente falando que o diagnóstico de câncer, como o Rocio falou lá no início, é um momento muito marcante, né, para o paciente. Então, um período de muita incerteza, de muito medo, de muita preocupação, ansiedade e depressão. Então, hoje em dia, né, ainda tem um estigma muito grande do câncer como uma doença com alta mortalidade, né, com um tratamento muito difícil, e isso acaba trazendo esse turbilhão de sentimentos para a paciente. Juntamente com isso, quando a paciente começa a fazer o tratamento, vem além dos efeitos emocionais, né, do diagnóstico, também os efeitos físicos, né, dos efeitos colaterais da terapia que ela vai fazer o tratamento. Além disso, também, ela apresenta as sequelas emocionais desse tratamento. Então, eu até sigo uma blogueira, né, que ela fala sobre o tratamento dela oncológico. Ela, graças a Deus, já está curada. Mas eu aprendi muita coisa com ela, e ela fala que até hoje ela tem medo de fazer um exame de sangue e receber alguma alteração de exame laboratorial, alguma metástase, alguma coisa, né? Então, a paciente fica constantemente com esse medo de se surpreender de novo, né? Isso causa uma ansiedade muito grande, e também a questão relacionada com a autoestima. Então, a maioria dessas pacientes, elas sofrem, né, a mastectomia, então elas vão ter uma cicatriz na mama, às vezes elas perdem, quando é mastectomia total, né, elas perdem a mama inteira. Isso tem uma repercussão na autoestima, também a questão da perda do cabelo, né, a alopécia. Então, essa transição de uma paciente que tinha um cabelo grande para o crescimento do cabelo, isso tudo gera uma repercussão também, né? Então, são vários momentos com várias repercussões emocionais. Tá certinho? Tá travando, não, né? Tá tudo certo, fique tranquilo. Ah, beleza. Então, falando sobre os efeitos físicos da quimioterapia, trouxe alguns, tem vários, né? No câncer de mama, tem a secura vaginal, principalmente na terapia hormonal, os fogáceos, que são as ondas de calor, né, que a paciente pode ter também, náusea e vômito, que talvez seja a mais conhecida, o efeito mais conhecido da gente, né? A alopécia, que é a perda do cabelo, a dispareunia, que é a dor à relação sexual, e a perda de libido. E os efeitos emocionais? São vários também. O medo da morte, como eu falei, o câncer ainda tem um tabu, né? Às vezes as pessoas têm até medo de falar câncer, falam aquela doença, né? Ou então CA. Ficam com medo de falar a palavra. Então, na sociedade, a gente tem esse medo constante do câncer, a incerteza do prognóstico. Então, quando a gente está gripado, a gente sabe que em 3 dias, 4 dias eu vou estar bem. E o câncer? Você não sabe se você vai estar curado em 1 ano, ou 2, ou 3, se você vai ter curado, como é que vai ser o tratamento, eu vou sofrer, meu cabelo vai cair. Então, é um marco muito grande, né? A ansiedade e depressão, como o Rocio falou, tá muito estabelecida essa correlação, né? De problemas psiquiátricos, como ansiedade e depressão, com os pacientes oncológicos, né? E em doenças crônicas do geral. Autoestima baixa, como eu já falei, né? Por conta das repercussões no corpo também, no processo inteiro de adoecimento. E a disfunção sexual, que é o que a gente vai bater nessa tecla agora. Então, por que é importante falar dessa disfunção sexual para os pacientes, né? A sexualidade segundo a Organização Mundial de Saúde, um dos indicadores de qualidade de vida. E como o Rocio falou lá no início, hoje em dia, graças a Deus, a medicina quer cada vez mais integralizar a assistência ao paciente. Então, a gente quer olhar o paciente como um todo, né? Então, para tratar esse paciente de uma forma global, a gente precisa englobar também a sexualidade, certo? E para mostrar a importância da gente entender a sexualidade,
Eu trouxe aqui diversos artigos que falam sobre esse tema, inclusive é o meu tema de TCC. Vários artigos que fazem essa correlação entre a sexualidade, a perda de autoestima, né, de imagem corporal, e o câncer de mama. E por que é tão importante trabalhar assim, né, com essa medicina global, enfim. Nos Estados Unidos, a taxa de sobrevida em 5 anos para câncer de mama em mulheres é de 90%. Então, antigamente, quando o tratamento não era tão eficaz, o câncer de mama já foi uma sentença de morte, vamos dizer assim, uma doença com uma maior mortalidade. Mas hoje em dia, graças a Deus, os tratamentos evoluíram bastante, então as mulheres conseguem viver muito mais. E elas não precisam viver apenas por mais anos, né? Mas também precisam viver melhor, de uma forma boa, né? Ela tem que estar viva e com qualidade de vida, né? Então, para isso, a gente precisa dar maior atenção aos impactos imediatos e tardios no tratamento oncológico. E isso, né, se a gente conseguir fazer essa visão mais global do paciente, como o Rocio falou também, vai aumentar a adesão do tratamento dela, e há uma esperança em relação ao seu prognóstico. Então, se a gente conseguir abordar a paciente, né, ver todos os aspectos dela, trabalhar a saúde mental dela, ela com certeza vai aderir melhor ao tratamento, né, se ela estiver bem consigo mesma. Isso é um aliado tremendo ao oncologista, né, ao psicólogo, ao enfermeiro, a toda a equipe multi que vai estar fazendo assistência dessa paciente. E aí eu abro a pergunta para vocês, né? Como é que vocês, profissionais, lidariam com isso? O que é que vocês falariam, assim? Podem falar, gente, não tenho vergonha. Ju, você pensa em quê? Eu estava pensando, assim, até o Rocio falou da importância de a gente dar espaço a essa subjetividade, né? Entender essa paciente não enquanto a sua condição, o seu adoecimento, mas buscando entendê-la, aprendê-la na sua realidade da forma mais completa possível, né? E talvez até a gente, como profissional, pode ser esse agente que permita com que essa paciente possa olhar para outras áreas em sua vida, ou, enfim, quando eu penso na psicologia, eu penso nesse restabelecimento das fortalezas do paciente, mesmo nesse momento difícil. E, claro, acolhê-la, o acolhimento, acho que essa conexão empática é fundamental. O que mais, gente? Me ajudem aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Como vocês conseguiriam lidar com esse problema? Vou falar então um pouquinho, tá? Então, eu trouxe aqui uma pirâmide, não tem o mais importante, mas são 4 aspectos que eu coloquei como importante para a gente trabalhar, né, para conseguir essa atenção mais global ao paciente e ajudar ela na questão da sexualidade, que é a comunicação, a psicologia, que o Rocio já falou, o suporte familiar e social e a recuperação da autoestima. Então, primeiramente, falando da comunicação, essa paciente ela tem que ter uma boa relação médico-paciente, né? E uma coisa importante, o médico ele deve perguntar sobre questões sexuais e tratar a sexualidade como outro sintoma qualquer. Então, ele deve perguntar, da mesma forma que ele pergunta se teve náusea, vômito, se está tendo perda de cabelo, como está o apetite, se emagreceu. Ele também tem que perguntar, está tendo dor durante a relação, tá tendo secura vaginal, perdeu a libido, isso é muito importante. E, inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar um ambulatório, uma paciente com câncer de mama, que ao final da consulta da anamnese, ela mesma falou para a médica que ela estava tendo problemas de se relacionar, que a maior queixa dela era que ela estava com secura vaginal, não estava conseguindo lubrificar e estava atrapalhando muito a vida dela, porque ela tinha libido, só que não estava conseguindo ter relação. Outra coisa muito importante também é o suporte familiar e social, que é extremamente importante, e hoje em dia
uma coisa bem interessante é a possibilidade, né, de usar a internet ao nosso favor, né, ao favor da paciente. Então, hoje em dia, facilmente você consegue, né, procurar grupos de apoio. Eu trouxe aqui algumas hashtags que existem de apoio ao câncer de mama, e então as pacientes, elas postam e se conhecem e criam toda uma rede de suporte que é bem bacana. Tem grupos também, perfis, né, que são ONGs, que fazem encontro, e isso é muito positivo, porque existe uma identidade, uma identificação, uma rede de apoio, que é muito interessante, né? Ela não está sozinha, né? É um suporte mesmo. Além disso, falando sobre sexualidade, uma coisa que é extremamente importante é o suporte emocional do parceiro ou da parceira, do namorado, do marido, do companheiro, enfim, de quem ela está se relacionando, né? E é muito tão lindas as fotos e tal, mas a gente sabe que não é sempre assim. Muitos parceiros eles abandonam, né, a mulher durante o tratamento, porque nossa, ela tá sem o seio, sem a mama, sem cabelo, perdeu o libido. Então, não é todo marido que aguenta, né? Vamos dizer assim, ainda mais na sociedade machista que a gente tem, né? Então, isso acontece muito dos maridos abandonarem as mulheres. Então, é muito importante ter esse suporte, né? Para ela, né, se sentir acolhida e, enfim, também resgatar a autoestima através disso também, né, dessa valorização dela. E falando sobre a autoestima, né, também outra coisa que é muito importante é a recuperação da autoestima. Então, como eu já disse, a mulher ela vai perder o cabelo, que é um símbolo feminino gigante, né, e a mama, então são duas coisas muito representativas, né. Então, eu trouxe aqui alguns aliados que vão ajudar nessa recuperação. A peruca, que é um aliado muito grande das mulheres, elas têm um fortalecimento, né, resgatando a peruca, resgatando a identidade, mas, ao mesmo tempo, eu trouxe também outra foto, que diz, a careca não me faz menos mulher, e é verdade. Então, a mulher, ela pode querer usar peruca e pode querer não usar peruca, e tem que ser bem aceita e bem vista, e não tem nenhum problema. Essa paciente, né, que é uma mulher que eu sigo, ela falou que ela usava muito a peruca, muito mais pelos outros do que por ela, porque ela saía na rua e as pessoas perguntavam o que é que tinha acontecido com ela, se ela estava com câncer, ficavam olhando como se ela estivesse doente o tempo todo. E ela, às vezes, queria sair dessa personagem, né, dessa pessoa doente, e queria se colocar como uma mulher normal, né? Então, também tem muito disso, desse preconceito que as pessoas têm, esse olhar de pena, né? Que às vezes é insuportável mesmo. Outro aliado é a maquiagem, que faz o resgate também da autoestima. Muitas mulheres elas perdem a sobrancelha, os cílios, então elas conseguem fazer essa pintura, colocar cílios postiços, né, e desenvolver, voltar a ter a identidade que ela tinha, né, enfim, resgatar a autoestima, e isso não é futilidade, nem um pouco, é realmente identificação, né, é autoestima. E os lenços, ou os turbantes, que também são outra alternativa de resgate de identidade, que e pode ser personalizado, então as mulheres podem colocar na cor que preferir, no modelo que preferir, e é muito interessante. E agora uma pergunta para vocês: qual é a forma correta de lidar com o câncer de mama? Alguém quer dar um palpite? Vamos, galera. Já respondi a primeira. Eu acho que depende das necessidades do paciente, né? Então, acho que a forma de lidar é dependendo das demandas de quem está doente.
É exatamente isso que eu queria ouvir, né? Não existe forma correta de tratar uma paciente. Cada pessoa, ela reage de uma forma ao seu diagnóstico. Então, para uma paciente pode ser interessante usar uma peruca, para outra pode ser que não, ela prefere ficar careca. Para uma pode ser interessante postar no Instagram e explicar a história toda nos stories, para outra não, ela não quer contar para ninguém. Para uma pode ser legal participar de grupos de encontro, para outra não. Enfim, cada uma tem seu jeito. O que cabe a gente, né, como médico ou psicólogo, é ofertar essas possibilidades, né, e explicar que existe, olha, tem essas alternativas, enfim, as diversas opções, né? E agora, resumindo o que eu falei, foi bem rapidinho, né, gente? Para ninguém ficar cansado. Então, o diagnóstico de câncer, né, é um momento de muita angústia, medo e preocupação. O tratamento, ele, além dessa angústia, medo e preocupação, tem os sintomas físicos e sociais também. A disfunção sexual, ela é presente em grande parte das pacientes, e o enfrentamento tem que ser através da psicologia, como o Rocinho falou, da comunicação eficiente, né, do médico-paciente, psicólogo-paciente, enfermeiro-paciente, dentista-paciente, enfim, da equipe inteira. Suporte familiar também, muito importante, com ênfase no parceiro ou na parceira, e o resgate da autoestima, como eu falei, sobre diversas formas de fazer esse resgate, né? Se a paciente tiver o interesse. E é isso, conseguindo, né, fazer essa atenção global, a gente vai conseguir minimizar os efeitos da doença e dar um tratamento mais integralizado. E foi isso, gente. Tem um QR Code aqui, que é para vocês colocarem sugestões e tal. Gente, que tecnologia. O QR Code, tudo. Tô gostando da organização dessas ligas. Eu também não sei fazer, não. Obrigada, gente. Ainda bem que Muito vocês gostaram. interessante. Foi muito interessante, Milena. Foi muito interessante, na verdade, as duas apresentações. Eu acho que elas se complementam demais. Estão conseguindo me ouvir, gente? Que tá bem travando para mim. Tá meio cortado. Tá cortado, né? A internet deu um probleminha aqui. Deixa eu ver se restabelece. Agora acho que voltou. Voltou? Tô conseguindo me ouvir bem? Tô vendo que Agora tá com um sim. pouquinho de atraso, mas foi mais para agradecer, gente. Foi muito interessante e as ideias se complementam. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração? Eu tenho uma consideração para fazer, porque essas duas apresentações que foram muito boas me lembraram de uma situação que eu tive. Eu estava no ciclo de ambulatório da faculdade, que eu também faço medicina, e, e eu me imaginando na condição de médico, atendendo um paciente que está em uma condição terminal, ou nem precisa estar em uma condição terminal, mas na mente dele ele está, sabe? Então você começa a se perguntar que experiência que eu tenho, que experiência, entre aspas, de morte, de terminalidade que eu tenho para falar com esse paciente, né? E aí, nessa situação do ambulatório, foi uma paciente que já tinha uns 67 anos, tinha insuficiência cardíaca grave, já muito avançada, e ela estava muito cabisbaixa no início, sabe? E aí, o estudante fica mesmo desconfortável quando tem uma experiência com esse tipo de situação. Mas aí eu percebi que no final da consulta, que era beira-leito, ela se sentiu... A afeição estava totalmente diferente, sabe? Ela estava sorrindo, estava fazendo piada, estava querendo me abraçar, tudo isso. E eu percebi que não precisa de muita coisa para poder mudar um pouco a perspectiva
do paciente, sabe? São pequenas coisas que você faz durante a conversa com ele. Não ser totalmente técnico durante a anamnese ou exame físico. Você puxa um papo, faz uma piada, pergunta sobre a família, um olhar, sabe? Sempre considerando o que ele diz, põe a mão no ombro dele, sabe? Você acolhe todas as inseguranças, as dúvidas, os sentimentos negativos. E aí, no final, parece que é uma coisa muito mágica que acontece. Sabe? Muda completamente a visão dele, o sentimento dele mesmo. As pessoas dá para sentir isso daí. Sabe? Então, essas apresentações me lembraram dessa situação e dessa lição de que não precisa ser um grande expert, ler muito sobre tanatologia para poder, sabe, fazer a perspectiva de uma pessoa que está nessa situação melhorar. Posso falar? Que foi bem interessante o exemplo dele, de Leonardo, né? Porque você início falou